Você sabe quem realmente é e do que é capaz? Tenho certeza de que acha que sim, mas o simples fato de você acreditar numa coisa não a torna verdadeira. A negação é a maior zona de conforto que existe. Não se preocupe, você não está só. Em toda a cidade, em todo o país, no mundo inteiro, milhões de pessoas andam pelas ruas com o mesmo olhar morto de zumbi, viciadas em conforto, agarradas a uma mentalidade de vítima e inconscientes do seu verdadeiro potencial. Sei disso porque as encontro e ouço falar delas o tempo todo e porque, assim como você, eu já fui uma dessas pessoas. E tinha uma ótima desculpa para isso. Não tive sorte na vida. Nasci sem um tostão, cresci levando surras. Fui atormentado na escola e chamado de nigger, crioulo, mais vezes do que sou capaz de contar. Nós éramos pobres, vivíamos de auxílio social, morávamos em residências subsidiadas pelo governo e a depressão era sufocante. Eu estava no fundo do poço e minhas perspectivas de futuro eram sombrias. Pouquíssimas pessoas sabem o que é estar no fundo do poço, mas eu sei. É como areia movediça que agarra você, faz você afundar e não solta. Quando a vida é assim, fica fácil se deixar levar e seguir fazendo repetidamente as mesmas escolhas confortáveis que estão matando você. Mas a verdade é que todos nós fazemos escolhas habituais e que nos limitam. Isso é tão natural quanto o sol se pôr e tão fundamental quanto a lei da gravidade. É assim que o nosso cérebro foi programado, e é por isso que a motivação por si só não basta. Até mesmo o melhor discurso de incentivo ou truque de autoajuda não passa de um remendo temporário. Isso não vai conseguir reprogramar seu cérebro, não vai conseguir amplificar sua voz nem mudar sua vida para melhor. A motivação não muda ninguém. O azar que eu tive no início da vida era algo que eu, e somente eu, deveria consertar. Então eu busquei a dor. Me apaixonei pelo sofrimento e acabei me transformando e deixando de ser o mané mais fraco do planeta para me tornar o homem mais resistente que Deus criou. Ou pelo menos é isso que eu digo a mim mesmo. Você deve ter tido uma infância bem melhor do que a minha, e mesmo agora pode ser que tenha uma vida razoável. Mas não importa quem você seja, quem sejam ou tenham sido seus pais, onde você more, qual seja o seu trabalho ou quanto dinheiro tenha, você provavelmente está realizando apenas cerca de 40% do que realmente é capaz. É uma pena. Todos nós temos potencial para ser muito mais. Anos atrás, eu fui convidado para participar de uma mesa redonda no MIT, o Instituto de Tecnologia de Massachusetts. Eu nunca tinha posto os pés num auditório universitário. Mal tinha conseguido me formar no ensino médio e, mesmo assim, estava numa das instituições mais prestigiosas do país para conversar sobre resistência mental com um punhado de pessoas. Em determinado momento da conversa, um renomado professor do MIT disse que todos nós temos limitações genéticas. Um teto. Que simplesmente não conseguimos fazer certas coisas, por maior que seja a nossa resistência mental. Quando alcançamos nosso teto genético, a resistência mental deixa de fazer diferença. Todo mundo no auditório pareceu aceitar essa versão da realidade, porque aquele experiente professor universitário titular era conhecido por suas pesquisas sobre resistência mental. Esse era o trabalho de sua vida inteira. Era também uma bobagem sem tamanho, e para mim ele estava usando a ciência para passar a mão na cabeça de todos nós. Como estava cercado por aquele bando de pessoas inteligentes, eu fiquei calado, me sentindo burro, mas alguém na plateia reparou na minha expressão e perguntou se eu concordava. E se alguém me faz uma pergunta direta, eu não me acanho. Viver isso na pele em vez de estudar o tema tem algumas vantagens, falei, virando-me para o professor. O que o senhor disse se aplica à maioria das pessoas, mas não a 100% delas. Sempre haverá o 1% disposto a fazer o trabalho necessário para superar todas as expectativas. Prossegui, explicando o que eu sabia por experiência própria, que qualquer um pode virar uma pessoa totalmente diferente e alcançar o que supostos especialistas como ele alegam ser impossível, mas que isso exige muita coragem, força de vontade e uma mente blindada. Heráclito, um filósofo nascido no Império Persa no século V a.C., tinha razão quando escreveu sobre os homens no campo de batalha. De cada 100 homens, 10 não deveriam sequer estar ali. 80 não passam de alvos e 9 são verdadeiros combatentes. E nós temos sorte de tê-los, pois são eles que decidem a batalha. Mas esse é o guerreiro.
Desde o momento em que respira pela primeira vez, você já pode morrer. Mas pode igualmente encontrar sua grandeza e se tornar esse único guerreiro. Cabe a você se equipar para a batalha que tem pela frente. Só você pode dominar sua mente, e isso é o necessário para viver com ousadia e construir uma vida repleta de conquistas que a maioria das pessoas considera estar além da própria capacidade. Eu não sou nenhum gênio como aqueles professores universitários do MIT, mas sou esse único guerreiro. E a história que você está prestes a ouvir, a história da minha vida, vai lhe mostrar um caminho garantido para dominar a si mesmo e se empoderar para encarar a realidade, se responsabilizar pelas suas ações, ir além da dor, aprender a amar o que teme, tirar proveito do fracasso, alcançar seu pleno potencial e descobrir quem você realmente é. Estudo, hábitos, histórias. É isso que muda os seres humanos. Por meio da minha história, você vai aprender do que seu corpo e sua mente são capazes quando usados em seu potencial máximo e como chegar lá. Porque quando você tem determinação, tudo o que tiver que encarar, seja racismo, machismo, lesões, um divórcio, depressão, obesidade, uma tragédia ou pobreza, tudo isso vira combustível para sua metamorfose. Os passos enumerados aqui representam um algoritmo evolutivo, um algoritmo que derruba barreiras, cintila de glória e promove uma paz duradoura. Espero que tenha se preparado. Chegou a hora de entrar em guerra consigo mesmo. Capítulo 1. Eu tinha tudo para virar estatística. Nós vivemos o inferno numa linda vizinhança. Em 1981, Williamsville tinha os imóveis mais cobiçados de Buffalo, no estado de Nova York. Arborizado e aprazível, o bairro tinha ruas seguras salpicadas de casinhas caprichadas habitadas por cidadãos modelo. Médicos, advogados, executivos de siderúrgicas, dentistas e jogadores profissionais de futebol americano viviam ali com suas esposas amorosas e sua média de 2,2 filhos. Os carros eram novos, as ruas estavam sempre varridas e as possibilidades eram infinitas. Aquilo era o sonho americano transformado em realidade. Já o inferno ficava num terreno de esquina na Rua do Paraíso, Paradise Road. Era lá que nós morávamos, numa casa de madeira branca de 2 andares e 4 quartos, com 4 colunas a emoldurar uma varanda que se abria para o maior e mais verde gramado de Williamsville. Tínhamos uma horta nos fundos da casa e uma garagem ocupada por um Rolls-Royce Silver Cloud 1962 e um Mercedes 450 SLC 1980, além de um Corvette 1981 reluzente estacionado na entrada. Todo mundo em Paradise Road vivia perto do topo da cadeia alimentar e, pela nossa aparência, a maioria dos vizinhos pensava que nós, a bem ajustada e supostamente feliz família Goggins, estávamos no topo do topo. Mas as superfícies brilhantes refletem muito mais do que deixam revelar. Os vizinhos nos viam quase todos os dias da semana reunidos em frente à garagem às 7 da manhã. Meu pai, Trunis Goggins, não era um homem alto, mas era boa pinta e tinha físico de boxeador. Usava ternos de alfaiataria e seu sorriso era simpático e franco. Ele parecia o típico executivo de sucesso a caminho do trabalho. Minha mãe, Jackie, era 17 anos mais nova, magrinha, muito bonita, e meu irmão e eu éramos bem arrumados. Estávamos sempre bem vestidos de calça jeans e camisa polo em tons pastel, carregando mochilas nas costas, igualzinho às outras crianças. As crianças brancas. Na nossa versão da América abastada, todas as fachadas eram palco de meneios de cabeça e acenos antes de pais e filhos saírem para o trabalho e para a escola. Os vizinhos viam o que queriam ver. Ninguém olhava muito de perto. Que bom. A verdade era que a família Goggins tinha acabado de voltar para casa depois de mais uma noite em claro num bairro distante e, se Paradise Road era o inferno, nós morávamos com o diabo em pessoa. Assim que nossos vizinhos fechavam a porta ou dobravam a esquina, o sorriso do meu pai se transformava em carranca. Ele ladrava ordens e entrava em casa para dormir e curar mais uma ressaca, mas nós ainda tínhamos o que fazer. Meu irmão, Trunis Jr. e eu precisávamos ir para a escola e cabia à nossa mãe, que não tinha pregado os olhos, nos levar até lá.